Excelentíssimo senhor presidente Amarildo da Silva, caros vereadores, distinta visita, boa noite. A independência do Brasil é celebrada em todo dia 7 de setembro. Essa comemoração acontece desde a época do Primeiro Império, que a cada ano rememorava a ocasião em que o país se tornou independente de Portugal no ano de 1822. O processo de independência do Brasil teve como principais atores históricos, além do príncipe regente Dom Pedro, que se tornou o imperador Dom Pedro I, alguns representantes da elite interessada na ruptura entre Brasil e Portugal. Entre esses representantes, encontrava-se aquele que também se tornou um dos maiores articuladores do Império, José Bonifácio de Andrada e Silva. De certa forma, a possibilidade de um Brasil independente remonta à época da vinda da família real para o Brasil em 1808, acontecimento que inaugurou em nosso país o chamado período joanino. Dom João VI veio com sua corte para o Brasil por ter se recusado a ser conivente com a política do bloqueio continental, imposta por Napoleão Bonaparte contra o Reino Unido. Como Portugal possuía importantes acordos econômicos com os ingleses, Dom João VI achou por bem desobedecer a ordens do imperador francês e abandonar a Península Ibérica, sendo escoltado por navios ingleses até a costa brasileira. Nessa época, o Brasil foi alçado à condição de Reino Unido, junto a Portugal e Algarves, deixando assim a condição de ser colônia. Muitas das ações empreendidas por Dom João VI no Brasil durante o período em que aqui esteve, 1808 a 1821, colaboraram para que o país ganhasse uma relevância que ainda não possuía. Essa relevância tinha dimensões econômicas, políticas e culturais. Entretanto, nos anos que seguiram após o fim da Era Napoleônica, 1799 a 1815, Portugal passou por intensas turbulências políticas. Essa situação exigiu a volta do rei Dom João VI com sua corte em 1821. O rei português deixou no Brasil como seu representante Dom Pedro, seu filho, que recebeu o título de príncipe regente durante o ano de 1821 até os primeiros dias do mês de setembro de 1822. As turbulências políticas de Portugal fizeram-se refletir também no Brasil. As assembleias que ocorriam em Lisboa, que contavam também com representantes brasileiros, ganhavam pautas que defendiam o retorno de Portugal como centro político do referido Reino Unido e, por consequência, a submissão do Brasil à sua posição. Ao mesmo tempo, em terras brasileiras, o príncipe regente, orientado por representantes das elites políticas locais, promovia uma série de reformas que desagradavam as elites lusitanas. As ações de Dom Pedro mobilizaram a corte portuguesa a pedir a sua volta imediata para Portugal no início de 1822. Dom Pedro recusou-se a abandonar o Brasil e em 9 de janeiro optou pela sua permanência no país. Esse dia ficou conhecido como Dia do Fico. As indisposições entre Portugal e Brasil continuaram ao longo do primeiro semestre de 1822. Esse período de intensas discussões e propostas direcionadas à efetivação da independência foi exaustivamente estudado por muitos historiadores, tanto portugueses quanto brasileiros. No Brasil, destacam-se os nomes de Oliveira Lima e Nelson Werneck Sodré. No mês de setembro, as cortes portuguesas deram um ultimato para Dom Pedro voltar para Portugal, sob a ameaça de ataque militar. O príncipe, que estava em viagem ao estado de São Paulo, recebeu a notícia e, antecipando uma decisão que já estava quase nas vias de fato, declarou que o país independente às margens do rio Ipiranga, no dia 7. Esse gesto implicaria a futura organização do país enquanto nação e enquanto império, um projeto que não era fácil de ser conduzido, como acentua o historiador Boris Fausto. Alcançado em 7 de setembro de 1822, às margens do riacho Ipiranga, Dom Pedro proferiu o chamado Grito do Ipiranga, formalizando a independência do Brasil. Em 1º de dezembro, com apenas 24 anos, o príncipe regente era coroado imperador, recebendo o título de Dom Pedro I.
O Brasil se tornava independente com a manutenção da forma monárquica de governo, mas ainda o novo país teria no trono um rei português. Este último fato criava uma situação estranha, porque uma figura originária da metrópole assumia o comando do país. Em torno de Dom Pedro I e da questão de sua permanência no trono, muitas disputas iriam ocorrer nos anos seguintes. Plenário Mário Jung, em 4 de setembro de 2018. Michel Thiago Kister, presidente da Câmara Mirim, representante da Escola de Educação Básica Municipal, professor Curti Brandes.